Bom dia, gente. Espero que vocês estejam bem, certo? E aí, lembrando a vocês que antes desse vídeo tem lá um link onde vocês podem verificar e corrigir a atividade anterior, tá? Separe um tempo para vocês estudarem. Não esqueçam disso. A gente sabe que a gente tem tempo para tudo. A gente tem tempo para simplesmente brincar, para comer, para ficar no celular, para jogar. E a gente também tem que separar um tempo para a gente estudar e adquirir novos conhecimentos, tá ok? Então, não esqueçam de corrigir as atividades, verificar lá as respostas, bons estudos para vocês, tá certo? E dando continuidade hoje, a gente vai falar sobre a Revolução Francesa. Espero que vocês tenham gostado. Se tem alguma dúvida, depois vocês podem escrever, certo? Alguma dúvida que vocês tiveram sobre o conteúdo, porque sempre na aula seguinte a gente vai tirando essas dúvidas, tá ok? Então, aí, continuando sobre a Revolução Francesa, semana passada eu falei para vocês sobre a estrutura social, justamente sobre a sociedade, que tinha muita desigualdade, onde 1% era representado pelo clero, 2% representado aí pela nobreza e 97% pelo terceiro estado, que era justamente os camponeses, os escravos. Então, existia muito essa desigualdade social. Diante aí de tanta pressão, certo? Principalmente por conta dessas desigualdades, cobranças de imposto. E aí, hoje a gente vai falar sobre, na verdade, a estrutura política, algumas fases políticas que lá na França passou. E aí o que acontece? Eu queria que vocês acompanhassem hoje a leitura vai ser a partir da página 91, onde vai falar justamente sobre três fases, gente, três fases aí da política durante aí essa Revolução Francesa, tá ok? Lembrando aí que quem estava aí durante essa Revolução era o Luís XVI, certo? E aí, olha só, diante de algumas pressões, certo? Principalmente para o rei, em relação dessa igualdade política, desses direitos políticos, dessas altas cobranças de impostos. E aí foi definido justamente o seguinte: a gente vai ver hoje sobre essas três fases políticas, que vai ser justamente, marcou, na verdade, essa chegada ao poder desses três estados, certo? Que vai ser justamente a Assembleia Nacional Constituinte, e aí a Convenção Nacional e o Diretório Nacional. Tudo isso está para vocês a partir lá da página 91. E aí o que foi que marcou essa fase da Assembleia Nacional Constituinte? Foi justamente a queda da Bastilha. E a Bastilha, gente, era um marco muito grande do símbolo lá do absolutismo, da monarquia francesa. Como eu já disse para vocês, o absolutismo já diz, como o próprio nome já diz, o poder absoluto centralizado na mão de uma única pessoa, que no caso é a figura do rei. E aí a Bastilha, ela representava o seguinte: era uma prisão, lembra disso, que era uma prisão, onde lá eram colocadas as pessoas que eram o quê? Contra, certo, ao regime, a monarquia, na verdade, esse regime político. E aí, simplesmente, lá na página 92, vai falando para vocês, diante de várias pressões, essa revolução, na verdade, o que marcou mais o final dessa revolução foi quando justamente conseguiram derrubar, né, a queda da Bastilha, derrubar aí essa prisão. Lá, gente, em 14 de julho de 1789, marcando aí uma fase do final, na verdade, da Revolução Francesa, tá ok? E aí, outro período, outra fase aí que vai se destacar muito em relação à política, vai ser justamente a fase da Convenção Nacional. Gente, nessa fase vai surgir aí três grupos políticos que eles vão aí fazer muitas disputas, certo, em relação ao poder, para controlar lá a França. E aí esses grupos políticos, na verdade, lá na página 94, vocês podem estar acompanhando, vai ser justamente os jacobinos, os girondinos e o Clube dos Cordilheiros, certo? E aí esses jacobinos, gente, eles já vão ser os seguintes, já vão ser aquelas pessoas mais intelectuais que vai representar, certo, esse grupo político, vai ser jornalista, só que eles são conhecidos como muito radicais, certo? E aí vem depois os girondinos, outro grupos políticos, que eles já vão ser mais conhecidos como liberais, mas aí já vai ser a baixa burguesia, certo? Já pessoas mais, na verdade, das pessoas menos favorecidas aí também. E aí, na verdade, não é nem questão de menos favorecidos, mas em relação
os jacobinos, quem vai representar os girondinos vai ser os comerciantes, certo? E os ricos. Só que aí eles vão se demonstrar mais liberais em relação aos seus ideais. E aí, outro grupo político vai ser justamente os clubes dos cordilheiros, e aí era composto de artesãos, de trabalhadores que realmente eram os menos favorecidos em relação aos direitos políticos, tá ok? Então, nessa fase, nessa convenção nacional, vai se destacar muito esses três grupos políticos, porém, quem vai aí ficar no poder, certo, vai ser os jacobinos. E aí, como eu tinha dito para vocês, como eles se caracterizavam por ser muito radicais, grupos intelectuais, e aí ele vai ter um período que lá na página 97, vai inclusive mostrar para vocês, vai ter um período que vai ser chamado de terror, certo? Que vai ser justamente durante essa fase que os jacobinos eles vão estar no poder. Vai ser uma fase de muita perseguição. Quem vai se destacar aí como líder nesse momento vai ser o Robespierre, tá ok? E aí, depois, quando simplesmente ele sai do poder, certo? Vai ser aí condenado à morte e tudo mais. Quem vai aí surgir aí a nova fase, certo? Que aí vai ser a terceira fase, vai ser o diretório, tá ok? E aí, nessa fase do diretório, gente, vai ser marcado por algumas instabilidades, na verdade, políticas. Só aí vai surgir uma figura, certo? Que vai se destacar muito, que vai ser aí o general Napoleão Bonaparte, tá ok? Que ele vai ser uma figura, como se fosse uma figura heróica, meio que para salvar, fazer algumas mudanças em relação lá na França. E aí esse assunto a gente vai finalizar na próxima aula, certo? Esse assunto ele é um pouco extenso, esse conteúdo ele é um pouco extenso, então hoje a gente vai trabalhar, na verdade, por partes. Hoje a gente viu, na verdade, essas estruturas políticas que houve lá durante a Revolução Francesa, certo? E aí, como atividade, gente, eu vou deixar para vocês hoje a página 99 a 101, questões de 1 a 8. E aí eu vou ler para vocês, para facilitar um pouco vocês, lembrando que qualquer dúvida vocês podem ir tirando durante a aula, e mesmo quando terminar a aula, gente, vocês podem ir deixando na plataforma, porque aí na medida do possível a gente vai respondendo, e na aula seguinte a gente tira as dúvidas, tá ok? Que ficou. Página 99, primeira questão. O rei Luís XVI, ele pressionado pelos burgueses e pelo povo, ele aceitou convocar aí os Estados Gerais, e aí descreva como foi que foi essa passagem dos Estados Gerais para a Assembleia Nacional Constituinte, na verdade, essa nova forma política. E aí, gente, como auxílio de resposta, você vai falar sobre essa transição, e aí como auxílio de resposta vai estar lá na página 91, tá ok? E aí, na questão 2, o que foi o episódio conhecido como tomada da Bastilha, certo? E aí, o que era a Bastilha? Aquela questão da prisão que eu disse a vocês que simbolizava, na verdade, o monarquismo, certo? O absolutismo. E aí, como auxílio de resposta, vai estar lá na página 92, tá ok? E aí a terceira questão, faça uma reflexão sobre os sans-culottes, destacando seus princípios e suas ações na França pré-revolucionária. E aí, gente, o que eram esses sans-culottes? Eram justamente os trabalhadores, tá ok? Que era, na verdade, o povo em geral. E aí você vai falar um pouco sobre os princípios deles, que é que eles reivindicavam, que era justamente essa questão de seus direitos e deveres. Como auxílio de resposta, gente, vai estar lá na página 97. A quarta questão, no período da Convenção Nacional na República Francesa, dois grupos se alternavam no poder, representando ideias de esquerda e da direita, que era justamente quem? Os jacobinos e os girondinos, tá? E aí compare essa situação política desses dois grupos. Você vai falar um pouco sobre cada, as características dos jacobinos e dos girondinos. Auxílio de resposta, gente, lá na página 94, tá ok? Quinta questão. Analise os grupos políticos característicos na fase da Convenção Nacional. E aí vem letra A, jacobinos, letra B, girondinos, letra C, clube dos cordilheiros. E aí, como auxílio de resposta, tá lá na página 94, onde você vai falar as características de cada um, tá ok? Quem fazia parte de cada grupo político. Na sexta questão, gente, se a revolução está errada, então o rei está certo.
Mas se a revolução está certa, então o rei está errado. Essa frase de Robespierre retrata bem o posicionamento contrário ao povo, ao modelo absolutista de governo da França. Identifique e comente acerca das medidas tomadas a partir da Assembleia Nacional Constituinte. Então você vai falar um pouco algumas características em relação ao que era contra o absolutismo, na verdade, o que é que ele também achava. Como auxílio de resposta, a gente está lá na página 96. Sétima questão. No ano 2 da República da França, Robespierre, líder dos jacobinos, instalou a chamada fase de terror. E aí faça uma reflexão e discorra sobre esse período, ou seja, você vai descrever sobre esse período, certo? E aí ele, na verdade, perseguia quem era contra. E aí, como auxílio de resposta, gente, tá na página 97. E aí, a última questão. Oitava questão. O que foi a reação termidoriana ocorrida na fase do Diretório Nacional? E aí, gente, foi justamente a fase em que os girondinos eles entraram no poder, certo? E aí, como eles eram um pouco liberais, porém, essa fase simplesmente foi o seguinte, eles diminuíram, na verdade, o poder dos jacobinos e dos sans-culottes. Então, você vai falar um pouco sobre isso, sobre essa fase. Como auxílio de resposta, está lá na página 98, certo? Então, gente, bons estudos para vocês. Espero que vocês tenham gostado dessa aula de hoje, tá? Não esqueçam de ficar em casa, não esqueçam de separar um tempo para vocês estudarem. Tá ok? Então fiquem com Deus e até logo, tá?